Fala galera, nesse vídeo eu quero mostrar para você um outro tipo de gráfico que eu gosto de usar, que não seria mais o gráfico temporal, seria um gráfico baseado em preço, né? Lembre-se que o mercado não importa se ele subiu em 5, 10, 15, 20 minutos, né? Ou se o preço caiu em uma hora, né? O que importa é se caiu ou se subiu e como que subiu, né? Então o que nós estamos interessados sempre é em preço. Então agora eu quero te mostrar a respeito do gráfico de P, né? O gráfico de tique, o gráfico de pontos, né? É um gráfico que ele oscila, o fator determinante para a mudança de candle é o preço, tá ok? Vamos comigo para a tela. Agora vamos colocar aqui, esse é um gráfico temporal, vamos deixar um gráfico temporal diário, então, vamos deixar o de 5 minutos só para você entender, né? Agora eu vou pegar um dos outros gráficos que eu gosto de usar, né? Novo gráfico. Recomendo vocês, sempre quando forem usar, quem usa mais de um tipo de gráfico, um modelo de gráfico, né? O que eu recomendo vocês fazerem, tá? Sempre colocar em layout diferente, né? Vamos supor, esse daqui, ó, não está no layout 2? Colocam no layout, né? Layout 2, cria um novo layout, vocês já vai estar, tá? Ó, fecha, né? Eu fechei ali aquele indicador. Aqui eu coloquei um outro layout, ó, layout 3, tá? Para quê? Para as configurações que eu salvar de indicadores nesse gráfico não interferir no outro, tá? Ele criar um gráfico independente. Esse gráfico aqui, eu posso usar um gráfico, por exemplo, de 12P. Só tirando esses indicadores, né, que eu utilizo, tá? Diferente do gráfico temporal, o que faz mudar o candle nesse tipo de gráfico? Percebam que um gráfico de 5 minutos, né? Um gráfico de 5 minutos, eu tenho um pouco de dificuldade para enxergar. É lógico, né? Nós enxergando o básico, topos e fundo, o básico da teoria de Dow, né? Teoria de Dow, o que nós entendemos, né? Vamos lá. O mercado de tendência de alta, né? O que ele faz? Ele sobe, corrige, sobe, corrige, sobe, opa, tá vendo, ó? O fundo foi mais alto e o topo mais alto, tá em tendência de alta, né? O que um grafista puro faz, né? Imagine só, você sem base nenhuma, o básico do básico, tá? Fez um fundo, quando rompe aqui, ó, rompeu esse preço aqui, gente, ó, rompeu esse preço aqui, opa, configurou um rompimento, então ele compra. E aonde que seria o stop, né? Imagine só, ele compra, aqui dá o start para a compra dele nesse rompimento, nessa faixa de preço, e o stop dele, o que é stop? É limitar a perda, tá? É abaixo desse fundo aqui, se perde esse nível de preço aqui, ó, esse fundo ele estopa. Imagine que você comprou aqui, ó, e ao invés do preço subir, o preço começa a cair. Você está perdendo. Então chegou aqui, ele estopa, tá? Então isso é o básico da teoria de Dow, né? E o preço continua subindo, né? O que é um mercado de tendência de baixa? O oposto disso, né? O oposto disso, ó. Você vê que os topos estão cada vez menores, né? O fundo também. Então está em tendência de baixa. Mesma coisa, rompeu aqui, ó, ele vende. Aqui configura uma venda, né? Se você vende, você está apostando no quê? Na queda. Se o mercado começa a subir, ele faz esse movimento, você está perdendo, você estoparia aqui, ó, né? Então isso é o básico, tá? Nesse tipo de mercado, percebam que é um pouco complicado, né? Você olhar os padrões de figura aqui, né? Uns gostam de decorar figuras, não tem nada contra, né? Mas quando você começa a entender um pouco de fundamento de mercado, você vai ver que o mais importante, o que você tem que focar é em preço, gente. Imagine que você tem uma loja, de roupa, você quer comprar roupa mais barato para vender na sua loja mais caro, tá? E o mercado nada mais é do que isso, é negociação. Então você tem que se focar mais com preço. É lógico que as figuras gráficas, né, esses modelos aqui, ó, que nós chamamos de martelo, por exemplo, ó, né, o martelo invertido, eu vou chamar de martelo, tá? Tudo de martelo.
Mais um exemplo aqui, ó, pode ver, ó, tem um corpo pequeno numa das extremidades e uma sombra grande. A sombra pelo menos 3 vezes maior que o corpo, né? Indicou uma queda, ó, e depois ele caiu, né? Tudo bem, mas enfim, o que eu quero dizer, esses padrões de figura, quando você leva isso muito para o curto prazo, perde um pouco da questão do fundamento. Se você não tiver fundamento e interpretação, não vai adiantar, tá? Bom seria se existisse isso, mas às vezes o mercado fica na mão de robôs, de HFTs, sem lotes grandes de institucionais, mas um assunto mais complexo, né? Vamos focar aqui só na compreensão gráfica. Quando eu trago esse gráfico aqui para um gráfico de 12P, olha como ele limpa muito mais, olha o movimento de hoje, né? Ó, olha o movimento de hoje, como ele fica muito mais bonito, olha de dias anteriores, né? Como ele fica muito mais bonito quando você encontra, né, um preço, por exemplo, que pode ser um possível suporte, uma resistência. Olha aqui a dificuldade que ele tem de perder, né, ó. E depois que ele perde, ele não ganha de primeira, né? Imagine que o mercado ele funciona da seguinte forma, né? Vamos pressupor que tem um preço importante aqui, ó. Imagine que ele faça isso, ó. Se ele vem de baixo para cima, ele toca nesse preço, ele respeita. Se ele quiser tentar romper, ele pode respeitar de novo, virou uma resistência. Quando ele romper, gente, ele ganhar força para romper, se ele rompe, quando ele volta, ele também não perde de primeira. Existe um fundamento nisso, que no meu curso profissional eu gosto muito de ir a fundo nisso, mas aqui no YouTube, nesse conteúdo introdutório, para você entender, então o mercado ele respeita, teoricamente, né? Mesmo que ele fosse cair, o que ele faz? Ele respeita no primeiro momento para ganhar força para cair. Isso se ele não quiser continuar a tendência dele. Então dá para você comprar aqui, ó, nesse toque, né, para tentar pegar isso daqui, pelo menos esse pedaço aqui, né? E às vezes até levar mais, né, e protegendo. Imagine que você compre aqui, ó, né? Imagine que você faça uma compra aqui, ó, e quando o preço começa a desenvolver a teu favor, né, vamos supor que o seu stop estaria baseado na frequência, estaria por aqui, ó. Se o preço caísse, né, você iria limitar a sua perda, você venderia. Se você comprou, né, e o preço começa a cair, você vende mais barato, perde um pouco. Você comprou algo mais caro e vendeu mais barato, mas limitou. Por que limitar? Imagine se o preço cai, vai caindo, você vai aceitar perder tudo? Não, você limita a sua perda, né? Mas imagine quando o preço começa a desenvolver a teu favor, você pode fazer o quê? Cancelar esse stop daqui, ó. Cancelar e puxar ele para cá, ó. Você puxa ele para cá, o preço está aqui e o seu stop está aqui, acima do seu preço. Ou seja, se o preço voltar, você está protegido, você não perde mais. Imagine assim, se tudo der errado, eu ganho R$500. Né? E se der certo, eu posso ganhar 2.000, 3.000, 5.000. Acontece isso? Sim, claro. Né? Eu faço isso todos os dias no mercado. Tá? Mas é um exemplo bem simples. Isso também vale para o preço aqui, para baixo. Né? Ó. Imagine que for um preço importante aqui. Toque aqui, respeita, toca, respeita, ganhou força, rompeu. Quando ele vem de primeira, o que é para ele fazer? Para respeitar também. Então, o que você faz aqui? Aqui você vende aqui, ó. Você vende aqui para tentar pegar essa queda aqui, apostando na baixa, tá? É assim que funciona. Mas voltando no gráfico aqui, olha como esse gráfico, né? Ele é muito menos, né? Muito menos poluído, né? Você percebe bem, ó, você consegue enxergar bem, tá? Esses suportes e resistência, né? Outra questão aqui, o critério, como que eu sei se eu uso 12P, né? 6P? Tudo isso é baseado, né? Em frequência de mercado, né? Que também é um assunto que eu entro mais no detalhe no curso profissional, né? Mas você pode usar o 6P, 12P, mas resumidamente o que eu faço, né? Eu pego a média de oscilação do dólar dos últimos 5 dias. Imagine que nos últimos dias o dólar está oscilando, sei lá, 100 pontos, né? Pega a cotação máxima do dia. Imagine que a cotação máxima do dia, olha hoje. Qual foi a cotação máxima do dia? Foi, olha lá, 14,5. Qual que foi a cotação mínima do dia de hoje? Né? Você pega o dia de hoje, foi 11, tá vendo? Ó? Então 214,5
menos 211, menos 111, 5, ó, 5.214,5 menos 5.111 está dando uma média aí de 103,5 pontos. 100 pontos, vamos arredondar para 100 pontos. Então o dólar, eu pego isso dos últimos 5 dias. Qual que é a média de oscilação? Está oscilando entre a mínima e a máxima 100 pontos. 80, 90, 100, uma média de 100 pontos. Então eu estou trabalhando com uma frequência de 10 pontos. O que é a frequência? O tamanho médio dos movimentos, a elasticidade, né? Eu considero 10% da oscilação, da média da oscilação. Então pega a média de oscilação dos últimos 5 dias, faço 10% disso e é assim que eu defino essa questão de pontos. Mas só para você entender, um exemplo, né? Enquanto no gráfico temporal, o que define a mudança do candle, né? O que define a mudança desse candle aqui é o tempo. Nesse gráfico aqui, atemporal, o que define a mudança do candle é o preço, tá? Imagine só, ó, tá vendo que aqui, ó, tá oscilando, né, ó, meio, 1,5, né, ó, 5,5, o 6 tá aqui, 6,5, 7 tá aqui, 7,5, 8 tá aqui, 8,5, meio e meio ponto. Vamos lá. Se é um gráfico de 6P, significa o dólar oscila em quantos pontos? Em meio ponto. 6P é o tick, tá? O que define a mudança do candle é o tick. Então significa que a cada 6 tick ele muda de candle, tá? 6 tick, que equivale 3 pontos, né? Que cada tick é meio ponto. Então imagine o seguinte, né? Esse candle aqui, ele abriu aqui, ó. Quando ele abre aqui, ó, ele oscilou um tick para baixo, que foi meio ponto. Voltou, né? Como não oscilou 6, não mudou de candle. Agora quando ele oscila 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí ele muda para esse daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele muda para esse. 1, 2, 3, deu 6? Não. Aí ele acabou voltando para o preço de abertura. Então é quando ele oscila 6 tick a partir do valor de abertura. Aí ele muda de candle, tá ok? Então esse é o gráfico de tick, tá? Um dos gráficos que eu gosto muito de utilizar. Depois eu vou falar a respeito dos indicadores que eu coloco nesse gráfico aqui, tá? É isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa um like. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e compartilhar com os amigos. Abraço, fiquem com Deus.